Bem-vindos a mais uma aula de FVV. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as derivadas parciais, tudo bem? A gente vai ver como que calcula as derivadas parciais e posteriormente eu vou falar sobre o que é a derivada parcial em si, qual que é a sua interpretação, certo? Bom, a definição de uma derivada parcial é: se f é uma função de duas variáveis, as suas derivadas parciais são as funções f de x aqui e fy, com esses índices x e y aqui, e são definidas por esse limite aqui, ou seja, a derivada parcial em relação a x da função de xy é limite de f de x mais hy menos f de x sobre h quando h tende a zero, e a derivada parcial em relação a y aqui é limite de f de x y mais h menos f de xy sobre h quando h tende a zero. Ou seja, as notações aqui que eu estou utilizando, que são essas duas aqui, elas querem dizer que aqui eu estou derivando uma função em relação a x e aqui eu estou derivando uma função em relação a y. Então podemos ver aqui algumas notações que serão utilizadas. A derivada parcial em relação a x pode ser representada dessa forma, com esses índices aqui, com f um pouquinho mais bonito aqui, ou utilizando esse d aqui meio mais estilizado aqui, né, que é o del f del x, e ou del z aqui del x. Ou seja, diferente lá das derivadas ordinárias que a gente usava para funções de uma variável, que é o d aqui, d dx, como a gente tem duas variáveis na função, a gente vai usar para representar essa notação aqui, ou del y. Se tiver mais que duas variáveis, aí vai se estender, vai ser, por exemplo, del z e etc. Assim vai. Quantas variáveis forem definidas, você pode tomar as suas derivadas parciais. Mas qual que é a ideia da derivada parcial? Quando a gente tiver, lá no caso de funções de uma variável, a gente deriva a função em relação a uma única variável que ela possuía. Nesse caso aqui, a gente tem duas variáveis, então a gente vai ter duas derivadas para uma mesma função de duas variáveis. Se tiver três variáveis, a gente vai ter três derivadas para uma mesma função. Então, para a gente determinar aqui cada derivada, a gente vai fazer o seguinte: para a gente determinar a derivada parcial de f em relação a x, supondo que a gente está tratando de uma função de duas variáveis, a gente vai tomar outra variável como constante, ou seja, como um número qualquer. E a gente vai derivar a função normalmente em relação a x. Da mesma forma, para a gente determinar a derivada parcial de f em relação a y, a gente vai tomar x como uma constante, ou seja, a gente vai tratar como se fosse um número qualquer ali, e a gente vai derivar a função em relação a y, tudo bem? No caso, no caso lá em funções de uma variável, quando a gente tomava as derivadas pela definição do limite, aqui vai funcionar da mesma forma. Você pode tomar as derivadas pelo limite, só que você vai ter dois limites para você calcular, mas vai ser igualzinho lá. Você substitui o seu x por x mais h, toma esse limite aqui e vai manipulando até chegar no resultado da mesma forma que em funções de uma variável. Então, entendido isso, a gente pode fazer um exemplo aqui para a gente ver como que funciona certinho, fica mais fácil de entender. Então, aqui nesse exemplo aqui, ele pede para a gente tomar as derivadas parciais de f de xy, sendo que f de xy é x à quinta mais 3x ao cubo y ao quadrado mais 3xy à quarta. Bom, então, como a gente tem duas variáveis, a gente sabe que a gente vai ter duas derivadas, ou seja, a gente vai ter a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, primeiro, a gente vai tomar a derivada parcial em relação a x, que vai ser o seguinte. Bom, a gente vai tratar, como a gente sabe, o y como uma constante, ou seja, se a gente está derivando em relação a x, o y vai ser como se fosse um número qualquer, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui x à quinta, fazendo a regrinha lá do tombo, a gente vai ficar com 5x à quarta, tudo bem? Mais, derivando aqui em relação a x, a gente vai tomar esse 3 aqui, vai ficar 9. Então, a gente vai ficar 9, subtraindo 1 do expoente, x ao quadrado, y ao quadrado.
Vocês notem que eu não fiz nada com y, ele continua igual, porque eu estou tratando ele como uma constante, mas é 3 vezes y à quarta. Porque eu estou derivando só em relação a x, então x o expoente aqui é 1, então ele vai ser a derivada de x é 1, tudo bem? Agora a gente vai derivar agora em relação a y. Então a gente vai ficar com como aqui é o x a gente está tratando como uma constante, a derivada de uma constante, como a gente bem sabe, é igual a zero. Então a gente vai ficar com zero aqui, mais. Agora a gente vai derivar o segundo termo aqui da nossa função em relação a y, ou seja, a gente vai tratar o x ao cubo aqui como uma constante. Então fazendo a regrinha do tombo aqui, vou ficar com, descendo esse 2 aqui, multiplicando 3, vamos ficar com 6. O x ao cubo eu copio, porque ele é uma constante, estou tratando ele como uma constante, e subtraio 1 do expoente do y aqui. Tudo bem? Agora, a gente vai derivar o último termo em relação a y. Então, 3x aqui como uma constante, derivando somente o y, desce esse expoente 4 aqui multiplicando. Então, a gente vai ficar com 4 vezes 3, 12, tudo bem? X, e subtrai 1 do expoente do y aqui. Então, a gente vai ficar com y ao cubo. Essas são as derivadas parciais em relação a y. Então, vocês podem notar que é muito simples para você tomar as derivadas parciais. Tratando a outra variável como constante, você deriva em relação a x. Tratando a outra variável constante, você deriva em relação a y. Se você tiver, por exemplo, aqui z também, você faria o mesmo processo, só que aí você tomaria como constante os valores de x e y. Tudo bem? Então, quanto mais variáveis você tiver, você vai derivar em relação a uma variável e o resto você vai tratar como uma constante. Aqui vai se aplicar as mesmas regras de derivação do que lá na função de uma variável. Então, você vai também fazer regra do produto, regra do quociente, etc. Para você tomar as derivadas parciais, como se fosse uma derivada normal, tudo bem? E depois, posteriormente, a gente vai ver como que funciona a regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima aula.